Sejam bem-vindos, meus lindos. Essa é a nossa primeira aula bônus da comunidade. Eu vou ensinar para vocês o que eu faço para ter uma performance cognitiva muito acima da média. Eu consigo ler e absorver praticamente tudo que eu leio. Eu consigo aprender com muita facilidade. E é baseado nisso daqui que eu quero que vocês construam a rotina de vocês. Ok? Vamos nessa. Olha, primeiro a gente vai falar da parte conceitual aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não dá pra você ser um burro de carga. Cara, por que um burro de carga? Porque muitas vezes as pessoas elas querem polarizar. Ou eu sou um idiota forte, ou eu sou um gênio, só que obeso e sedentário e etc. Então, por que você não pode fazer as duas coisas? Por que você não pode ter um físico foda e ao mesmo tempo ter uma mente que funciona perfeitamente bem? Então, a gente quer o melhor dos dois mundos. Viver em alta performance não é apenas o físico ou apenas a mente, é as duas coisas em harmonia. Então, vamos partir desse princípio. Força física e capacidade mental andam juntas. Então, o que você deve buscar é um equilíbrio entre os pilares. Você vai treinar muito, você vai estudar muito, você vai ter capacidade cognitiva, você vai ser uma pessoa eloquente, uma pessoa que fala bem. Só que você também tem que trabalhar seu físico. Não dá para você só ter a parte mental, a parte cognitiva, se você também não tem um físico bom. Então as coisas elas têm que andar de mãos dadas, tá? É assim que você atinge alta performance. Porque para mim, se você chegar para mim e falar assim, cara, eu leio 50 páginas por dia, aí você me fala que é obeso, cara, para mim você tá longe da alta performance. Assim como se você tem um físico incrível e você é uma pessoa que não consegue formar uma frase, como a gente vê muito nas academias, por exemplo, o cara ele é um monstrão. Só que ele não consegue falar, cara. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue expor uma ideia sem falar igual um uga-uga, sabe? Então, a gente quer um pouco de cada coisa. Um pouco não, a gente quer muito de cada coisa. E dessa forma você atinge a alta performance. Então, partimos daqui, ok? Uma mente lenta, infelizmente, vai te fazer ficar mais pobre, tá? Isso é uma realidade. Por quê? Porque se você tem uma mente que não funciona perfeitamente bem, você não consegue absorver os conteúdos que você estuda. Ou seja, para passar num concurso, para passar num... Independente do que você queira fazer, no Enem que seja, você não vai ter capacidade cognitiva para isso. Você não vai ter memória, você não vai ter raciocínio lógico para isso. Além disso, se você está num trabalho, como que você vai ser... Como que você vai evoluir dentro do trabalho? Como que você vai ganhar mais? Como que você vai entregar mais se você não tem capacidade cognitiva para isso? Porque tá faltando pilares ali para você ter uma boa capacidade cognitiva. Então, porra, viver em alta performance tem a ver também com você ganhar bem, com você evoluir financeiramente. Não romantize a pobreza. Não fale, ai meu Deus, eu quero ter um físico bom, uma mente boa, mas eu quero ser. Não, não existe. Você tem que ganhar dinheiro também. Viver em alta performance precisa disso também. A sua família precisa disso também. Os seus filhos precisam disso também. Então a gente está partindo aqui para viver em alta performance em todos os âmbitos, todos os sentidos. Eu quero que você tenha uma vida foda. Eu quero que você tenha uma vida confortável. Não apenas um físico bom. Ok? Vamos nessa então. Então você já entendeu que a alta performance cognitiva vai te ajudar também no teu trabalho, assim como a alta performance física também vai te ajudar no teu trabalho. Existem estudos, eu não estou falando da minha mente, tá? Que pessoas com um físico bom são mais respeitadas no ambiente de trabalho. Por quê? Porque um físico bom requer disciplina, requer determinação, requer renúncia, e as pessoas entendem isso, as pessoas sabem disso. Porra, se o cara tá shapeado é porque ele tá fazendo por onde, ok? Não dá para comprar um shape. Então vamos nessa. Eu quero que você se inspire nos samurais. Por que se inspira? Não era. Ó, não, pera. Aí já vamos começar com coque samurai, né? Não. Não é pra você fazer o estilo do samurai, é pra você se inspirar no estilo de vida dos caras, tá? Não é pra... Se você aparecer com coque samurai e falar que é culpa minha, você vai ver só. Então vamos lá. Como que era a rotina samurai? Cara, os samurais eles tinham uma rotina incrível. Eu fico impressionado como os caras eram disciplinados. Eles acordavam, eles meditavam, eles treinavam, eles liam, eles treinavam de novo, meditavam de novo. Então, existia um equilíbrio muito grande entre a parte de treinamento físico e a parte de treinamento mental. Os caras tinham um autocontrole mental absurdo e ao mesmo tempo eles tinham um equilíbrio físico, uma força física, pujança, etc. absurda também. Então os caras tinham o melhor dos dois mundos. Então o nosso objetivo aqui é se igualar aos samurais. Os caras eram realmente fodas. Eram incríveis como soldados e ao mesmo tempo eram incríveis como seres humanos pensantes também. Vamos nessa. Continuando.
Então agora a gente vai partir para os princípios que eu utilizo, tá? Para as coisas que eu faço. Como que eu mantenho uma saúde cognitiva foda? Como que eu mantenho o meu cérebro sempre ativo, pensante, com muito fluxo sanguíneo? Então a gente vai perceber agora que existem diversas coisas que você vai ter que fazer. Tem muita coisa que dá para fazer. E eu quero que você vá incluindo essas coisas aos poucos. Não precisa fazer tudo do dia para noite. Até porque muita coisa de uma vez você não vai conseguir se concentrar nessas coisas. Mas vai incluindo na tua rotina. Você vai ver que aos poucos você vai começando a se adaptar a essa rotina. E você vai ter uma performance cognitiva absurda. Ok? Então vamos nessa. Vamos lá. O manual da performance cognitiva. Como que é? Como que funciona? A primeira coisa, o primeiro pilar, que não tem para onde correr, não tem o que fazer, se você ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, é isso. É o treino intenso diário. Perceba que eu coloquei intenso em maiúsculo, tá? Por quê? Porque é intenso que vai fazer com que você tenha muitos benefícios. Treino fofo, caminhadinha, é bom, mas não resolve o problema. Não vai te fazer viver em alta performance. Não vai te fazer sair da média, porque a média caminha. Porra, o cara tá caminhando também. Então, não é isso que tu vai ter que fazer. A caminhada ajuda? Pode fazer? Pode, excelente. Mas você precisa, pelo menos uma vez por dia, você precisa treinar em alta intensidade. Treino de verdade, para sair exaurido, ok? Então, vamos lá. Por que a gente precisa treinar em alta intensidade? Porque o treino em alta intensidade, ele gera uma coisa chamada neuroplasticidade. O teu cérebro ele é plástico. Ele muda, ele se transforma, ele se reorganiza. Então, a partir do momento que você tem um treino em alta intensidade, o teu cérebro se reconfigura de uma forma mais otimizada. Então, você vai ter menos ansiedade, você vai ter mais raciocínio lógico, você vai ter mais fluxo sanguíneo. Então, o treino ele gera uma cascata de coisas benéficas pro teu cérebro, que vão te fazer viver e pensar em alta performance, ter uma capacidade cognitiva. Sabe o que é capacidade cognitiva, para você entender? É como se teu cérebro fosse um computador. Só que hoje ele está com 2 GB de RAM. RAM é a memória que faz o processamento do computador. Quando você está lá treinando em alta intensidade, você está lá buscando mais performance cognitiva, você adiciona mais gigas. Você está com um computador agora mais poderoso, mais potente. Tá? É o mesmo computador, só que agora você adicionou mais gigas, mais capacidade de processamento. Beleza? Então vamos lá. Além disso, como eu falei, o treino é um ansiolítico natural. Não tem como você ter capacidade cognitiva se você tem ansiedade. Então, para você ter mais capacidade cognitiva, você vai ter que se livrar da ansiedade. E o treino é uma das formas de você fazer isso. Continuando. Essa porra que a gente fala disso toda vez, todo dia, todo momento, e é chato, e eu vou continuar falando, e você que gosta, ou se não gostar também, que você se dane. Tá, tô brincando. Ó, então, a importância do sono para o aprendizado. Entenda uma coisa. Quando você pega o sono, você aprende uma coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Isso daqui, vamos pegar isso aqui, ó. Isso daqui é o conhecimento que eu adquiri hoje, tá? O meu celular é o conhecimento que eu adquiri hoje. Eu li, eu estudei, eu assisti podcast, então esse aqui é o conhecimento que eu adquiri hoje. Só que esse daqui é o conhecimento que realmente foi consolidado no meu cérebro. Olha a diferença do tamanho. Então, meu celular é o conhecimento que eu consegui hoje, isso daqui é o que realmente foi consolidado. Então, foi consolidado muito menos. Só que quando eu tenho um sono de qualidade, essa diferença diminui, ou seja, eu aprendo muito mais. Muito mais conhecimento vai ser consolidado. Porque quando você estuda uma coisa, você não está absorvendo e consolidando aquele conhecimento de uma vez, tá? Você precisa dormir e durante o sono, mais especificamente na fase do sono REM, você consolida esse conhecimento. Então, para você aprender de fato, você precisa dormir bem. Se você dorme pouco, você aprende pouco, por mais que você estude muito. Então é uma burrice do caramba você pegar e dormir 5 horas por noite para estudar mais 3 horas. Porque se você estivesse dormindo às 8 horas, você estaria aprendendo muito mais. E justamente porque eu coloquei aqui. Quem não dorme fica 40% mais burro. Eu não estou falando isso da minha mente. Tá? Existem estudos que mostram que você dormir menos de 6 horas por dia vai diminuir a capacidade cognitiva e de aprendizado em 40%. Você tem noção do que é 40%? 40% faz você sair de uma nota tipo 800 no Enem para uma nota 500. Ou seja, você não passa nem... Não sei qual curso você não passaria. Você não passaria em nenhum curso, em nenhuma faculdade do mundo, tá? A não ser que fosse particular.
Mas, então a gente está vendo aqui que 40% de diferença pode reduzir absurdamente os teus resultados. Então você precisa, de fato, cuidar do teu sono. 8 horas por noite. E não apenas 8 horas por noite. Sono de qualidade. Um bom sono. Não adianta só deitar e ficar virando na cama. Você tem que cuidar do teu sono, desde o momento que você acorda. Tá? A gente vai ter uma aula específica para o sono, mas para você que já está fazendo o desafio 7D, você já vai sentir uma melhora muito grande no seu sono. Tá? Então já começa por ali. Continuando. Além disso, você tem que fazer o seu banho de sol diário. Eu falo disso praticamente todos os dias lá no Instagram. Cara, se você ainda não está tomando banho de sol diário, você está perdendo uma ferramenta absurda para a tua performance cognitiva. Porque a gente tem 3 coisas que acontecem. Tá? A gente vai ter produção de serotonina. Primeiro, então a gente tem a regulação do nosso humor aí, a gente tem diminuição da ansiedade, a gente vai ter um humor mais estável, tá? Uma serotonina mais estável. Além disso, produção de vitamina D. A vitamina D é basicamente um hormônio, de tão poderosa que ela é. Ela não deveria ser chamada de vitamina. Então são diversas funções, desde a imunidade, a cognição, tá? Então, quando a gente tem uma vitamina D eficiente em quantidades boas e otimizadas, você vai ter mais cognição também. É consequência. Além disso, isso aqui é a coisa mais importante, provavelmente, do banho de sol. Quando você tem um banho de sol diariamente, você tem a regulação do seu ciclo circadiano. Mas, cara, o que é o ciclo circadiano? Qual que é a função disso? O teu ciclo circadiano é o teu relógio biológico. Lembra que há 1.000, 10.000, 5.000 anos atrás, não existiam relógios. Mas como que o ser humano sabia que era hora de fazer isso ou fazer aquilo? Pelo relógio biológico. O ser humano natural era adaptado a tais horas do dia ele fazer tais coisas. Ele dormia no horário, acordava no horário, ele comia no horário, caçava em outro horário. Então hoje a gente não tem mais o costume de regular nosso ciclo circadiano, mas ele é fundamental. Quando você toma sol, você está regulando o teu ciclo circadiano, ou seja, o teu relógio biológico. Quando você regula o teu relógio biológico, você dorme e acorda em horários específicos. Se você dorme e acorda em horários específicos, teu sono fica bom. Se teu sono fica bom, você aprende mais. Você percebe como tudo é uma cascata de acontecimentos. Como tudo está interligado. Então, entenda isso. Vamos nessa. Então, se você não está tomando seu banho de sol diário, comece hoje. Não sei que hora você vai assistir isso. Se for à noite, é impossível, né? Mas comece amanhã, então. Se não tiver sol, aí ferrou. Mas, enfim, tome sol sempre que possível. Além disso, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, tá? Você tem que ter uma rotina matinal intensa. O horário para você se fuder no dia é pela manhã. É o horário que você tá mais predisposto a se fuder. Por quê? Porque você acabou de acordar, você tem energia, velho. Você tem lenha para gastar. Então você acorda, você toma um banho gelado, você vai, faz um cardio, faz uma meditação, toma um café da manhã bom, ou então se você não toma café da manhã, vai direto pro trabalho, mas tenha uma rotina matinal. Comece o dia vencendo, é aquilo que eu sempre falo, começar o dia vencendo. Isso vai fazer muita diferença. Deixa eu te falar um dado só. Uma pessoa que acorda e toma um banho gelado, ela vai ter níveis de dopamina durante o dia 150 a 200% mais altos. Tem noção do que é o dobro de dopamina? Ou seja, você vai ser uma pessoa muito mais motivada. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação. Então, quando eu tenho mais dopamina, eu estou mais motivado. Se eu tomo um banho gelado, eu tenho mais dopamina. Então, você percebe como as coisas, como eu falei pra você, elas vão acontecendo em consequência. Ah, mas cara, eu não gosto de banho gelado. Cara, não é pra gostar, ninguém gosta. Não faça só o que você gosta. Crianças fazem apenas o que gostam. Adultos, pessoas que querem evoluir, fazem o que precisam fazer. Então, você acha que eu amo entrar no gelo, que eu amo tomar banho gelado todos os dias? Eu não amo isso. Eu amo o resultado, o benefício que isso me dá. Tá? Eu amo o processo de estar fazendo isso todos os dias e saber que daqui 10 anos como eu vou estar porque eu faço isso todos os dias. Isso eu amo. Agora, a ação em si eu não amo. Beleza? Vamos nessa. Isso daqui é uma coisa bem interessante, tá? Uma leitura com densidade progressiva. Por que é uma leitura com densidade progressiva? Você começou a ler hoje, eu não quero que você leia... Vamos pegar lá. Eu não quero que você leia 12 regras para a vida e entenda aquela porra toda do dia para noite, tá? Eu não quero que você leia um livro do Jordan Peterson e, cara, você entenda tudo do dia para noite. Eu não quero que você leia um livro do Alexander Solzhenitsyn que você entenda do dia para noite. Só que comece em livros mais fáceis
e vá aumentando a intensidade e a dificuldade dos livros que você lê. Comece em livros mais fáceis e vá aumentando a densidade do que você lê. Não fique lendo, sei lá, livro de adolescente pro resto da vida. Não faça isso, porque esses livros, embora eles sejam gostosos de ler, eles não estão trazendo o máximo de dificuldade para tua leitura. Eles não estão te fazendo ter que abrir a mente para ler. Então, quando você lê apenas leituras fáceis, você está deixando de explorar a tua própria capacidade mental e cognitiva. Aprenda a ler livros mais difíceis. Mesmo que você leia um pouquinho por dia, 5 páginas, 10 páginas. Então, quando eu falo de densidade progressiva, eu estou falando para você ir lendo leituras mais difíceis conforme o tempo passa. Tá? Se vocês quiserem, me peçam, que eu vou colocar aqui na nossa comunidade todos os livros que eu indico. A gente também vai ter a nossa análise de livros. Aí a gente vai poder falar sobre essas leituras, quais são as mais densas e quais são as mais simples de você começar a ler. Ok? Vamos lá. Música clássica. Eu sempre falo da música clássica. A música clássica é, de fato, uma puta forma de você melhorar a tua performance cognitiva. Existem estudos que mostram que a música clássica aumenta a tua capacidade de retenção de conhecimento, porque ela expande o teu cérebro, como se ela expandisse o teu cérebro e você conseguisse aprender mais. Só que acontece o efeito justamente contrário quando você ouve muita música moderna. O que seria música moderna? Aquela música com batida. Poc, 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 poc. É tipo eletrônica, essas coisas aí. Eletrônica, funk, sertanejo, quase todas as músicas hoje têm batida, né? Mas qual que é a grande questão? Você pode ouvir essas músicas, embora eu sempre falo que você tem que tomar cuidado com o que você ouve, certo? Não ouça músicas onde a letra é horrível, que está sendo instigado na tua mente uma vontade de fazer aquilo dali que a letra está falando. Mas você pode ouvir, só que não ouça sempre. E não ouça perto do horário de estudar. Se você perceber sempre que você ouve tenta, por exemplo, aí na tua casa, estudar ou ler ouvindo funk. Tenta aí. Lê um livro e tenta entender alguma coisa naquele livro ouvindo funk. Por quê? Porque é como se a música moderna ela encolhesse o teu cérebro. É como se ela diminuísse tua capacidade de retenção de conhecimento. Como se ela diminuísse tua capacidade cognitiva. Então acontece justamente o efeito contrário que a gente tem ali com a música clássica. Então sempre opte por ouvir mais músicas que melhoram a tua capacidade cognitiva. A música clássica é uma delas. Ok? Vamos nessa. A gente também tem os exercícios mentais, temos vários, tá? Mas eu trouxe aqui 2 que eu gosto e que eu utilizo. Você pode jogar xadrez ou você pode jogar cubo mágico. Só que, vamos pensar aqui, cara, eu não jogo xadrez. Porra, eu também não jogava. Então você vai ter que aprender a jogar xadrez. Você vai ter que aprender, cara, é a coisa mais simples do mundo. Se você jogar 2 partidinhas de 10 minutos de xadrez por dia, você vai ter uma melhora realmente significativa na tua cognição. Então comece a jogar todos os dias, jogue xadrez pelo menos uma vez por dia, ou faça o cubo mágico, um dos 2, não precisa ser os 2, faça um dos 2 que você vai ter bons resultados. Por quê? Porque quando você está jogando xadrez ou resolvendo o cubo mágico, você está fazendo a mesma coisa do treino intenso. Você está exercitando o teu cérebro, então você está gerando neuroplasticidade. O teu cérebro está... Imagina o seguinte, assim como que o teu... Vamos pegar aqui uma forma para você entender bem fácil. Como que o teu bíceps cresce? Eu tô lá fazendo bíceps, por que ele cresce? Porque o meu corpo tá entendendo que aquele exercício tá muito intenso para a força que eu tenho hoje no bíceps, para a quantidade de músculo que eu tenho aqui. Assim como, se eu tô jogando xadrez e eu tô lá trabalhando a minha mente pensa o seguinte, pô, tá muito intenso aqui. Eu preciso me reorganizar, eu preciso me reestruturar para poder conseguir jogar esse jogo, para conseguir lidar com essa demanda cognitiva. Então o xadrez faz com que você tenha mais plasticidade cerebral, tá? Mais plasticidade neuronal. Então vamos entender isso daqui e jogue 1 ou 2 vezes por dia, 5, 10 minutos, que você não precisa fazer tudo intensamente, como eu falei lá, vai adaptando a tua rotina, não precisa começar com todas essas coisas, só que vai adaptando a tua rotina. No final das contas, assim como eu, você vai conseguir fazer tudo isso e você vai ter uma performance cognitiva absurda. Vamos nessa. Além disso, a gente tem aqui o consumo ideal de água. Porra, isso daqui, pra mim, eu até pensei, eu coloco aqui ou não coloco. Mas, cara, de verdade, se você não faz o básico, se você não toma nem a porra da água, cara, você tá muito mal cognitivamente. Porque isso aqui é o básico, porra. Isso aqui é a base. Não tem como você ter uma performance absurda se você não faz a base.
Primeiro, deixa o solo ali, o terreno fértil. E depois você começa a plantar as outras coisas. Então, pelo menos tome a água, tenha uma alimentação saudável, treine diariamente. Isso aqui é a base, tá? O restante é o que você faz depois. Mas a água é a base. Então, a gente tem que colocar aqui de 35 a 50 ml de água por quilo de peso. Isso é o mínimo. Então, você faz o cálculo aí, pega uma calculadora, pesa 80 quilos, multiplica por 35, depois multiplica por 50. Essa é a faixa que você tem que consumir por dia, entre esses dois valores, ok? Isso é coisa simples. Se você não tá tomando nem água, velho, eu sinto muito, você tá muito mal, Ômega 3. Qual dosagem você utiliza? Você tem que utilizar de 2 a 3 gramas da combinação entre EPA e DHA. 2 a 3 gramas. Isso vai dar mais ou menos de 6 a 9 cápsulas por dia. O ômega 3, inclusive, tem estudos que mostram que ele ajuda a combater a depressão. Tá? Então é excelente para performance cognitiva. Eu utilizo há mais de 2 anos. Se eu fico sem utilizar, eu sinto diferença na prática. Então realmente faz muita diferença. A gente pode ter depois aulas específicas sobre cada um, mas hoje eu não vou aprofundar no que tange a cada manipulado, porque senão a aula vai ficar muito comprida e é uma aula bônus. Tá? Não quero que seja maçante para vocês. Então, ômega 3, 2 a 3 gramas de EPA mais DHA, você vai usar sempre pelas manhãs com a tua primeira refeição. Se você não faz refeição pela manhã, usa com o almoço. Ok? Vamos nessa. A N-acetilcisteína. A gente sempre fala da N-acetilcisteína. Ela é uma precursora de glutationa. Ela é antioxidante. Ela vai fazer com que você tenha mais facilidade em lidar com seus vícios. Por exemplo, se você é viciado em pornografia, em álcool, independente do que seja, use N-acetilcisteína, tá? A dosagem você pode utilizar de 600mg a 1.200mg por dia, sempre pelas manhãs, junto com a tua primeira refeição. Mesma coisa, se você não utiliza a primeira refeição, utilize com o almoço. Então, 600 a 1.200mg por dia, beleza? Vamos nessa. A cúrcuma, vocês sabem que eu utilizo a cúrcuma há bastante tempo, então, qual que é a grande função da cúrcuma? Assim como a N-acetilcisteína, ela é um antioxidante. Então, vai ajudar também na questão do estresse oxidativo, melhora a performance cognitiva, melhora bastante coisa, tá? Então, você vai utilizar 1 colher de chá por dia em jejum, assim que você acordar. Pegou uma colherzinha de chá, colocou na boca, empurrou com água, ou então joga no copo, mistura com água e toma. Tanto faz, desde que você coloque para dentro. Isso não faz diferença. A vitamina D, você vai utilizar 10.000 ml por dia, de 5 a 10.000 ml por dia. Eu uso 10, eu gosto de manter minha vitamina D sempre alta, eu não fico doente de forma alguma, minha saúde é impecável e eu gosto de manter ela sempre assim, tá? Então eu utilizo dessa forma porque eu busco alta performance. Talvez você não queira começar usando assim, utilize 5.000 ml por dia, menos que isso não vai fazer tanta diferença, mas utilize de 5 a 10.000 ml por dia, todos os dias, junto com uma refeição que tenha gorduras. Então, por exemplo, refeição com ovos, refeição com frango que tenha um pouquinho de gordura ali, refeição com carne e qualquer coisa do tipo. Então, essas são as coisas que eu utilizo, tá? Para performance cognitiva. Ok? Ômega 3, N-acetilcisteína, cúrcuma e vitamina D. Entenda uma coisa, não adianta você pegar e começar aqui por baixo. Porra, eu tenho certeza que a maioria vai fazer isso. Ah, eu vou comprar lá. Ok, você pode comprar lá. Só que se você for comprar lá, porra, certifique se você vai estar fazendo isso daqui também, tá? Certifique-se disso daqui também. Por quê? Porque não adianta você começar a tomar coisas se você não muda o teu comportamento. Lembra que o comportamento é a coisa mais importante. Não adianta querer mudar pelo externo, você muda pelo interno, você muda por dentro, tá? Não adianta querer comprar coisa para resolver. É a mesma coisa de tentar fazer uma cirurgia plástica. Então perceba isso. Qual que é a grande questão dessa aula? Essa aula aqui é para você colocar em prática o mais rápido possível. É uma aula rápida, uma aula curta. É uma aula para você ver coisas simples, práticas para você colocar no teu dia a dia. Coisas simples, cara. Isso aqui é tudo que eu faço. Eu estou entregando para vocês tudo que eu faço. Ok? Então vamos nessa. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula bônus. Vamos para cima. E um abraço. Um beijo.